Olá, meus irmãos e amigos, que a maravilhosa graça, a paz e o amor de Jesus estejam com vocês todos. Hoje a palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Muito conhecida essa parábola, que diz o seguinte: é a parábola do grão de mostarda, que foi assim chamada. E dizia Jesus: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? Diz ainda no 19: é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Que maravilha, né, gente? Jesus usava os exemplos mais simples possíveis para explicar, né, as suas ideias, a sua palavra, né? Em outra passagem, ele chega a dizer que explicava essas coisas em parábolas a fim de confundir os doutores da lei. Por quê? Justamente porque os doutores, eles não tinham contato com as coisas simples, como plantar sementes, preparar massa de pão, massa de bolo. Então, eles tinham, sim, dificuldade de entender essas passagens e às vezes até se confundiam. E podemos pensar num grão de mostarda como uma semente insignificante, pequena, pequenina, quase imperceptível aos olhos. Algo, podemos dizer assim, como uma semente, é algo sem valor. Só damos valor quando ela é plantada, quando cresce e dão frutos. A parábola do grão da mostarda nos ensina algumas coisas, gente. Em primeiro lugar, essa parábola ensina que grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Muitas vezes pensamos em não fazer algo na obra de Deus porque acreditamos que aquilo ali não vai ter importância nenhuma. Nessas horas, devemos nos lembrar de que as maiores árvores crescem a partir do quê? De pequenas sementes, gente. Sabe? É assim que crescem as grandes árvores. Por exemplo, um simples evangelismo que hoje parece não ter tido resultado, pode ser que amanhã ele se revele como um veículo pelo qual Deus chamou aí um grande pregador do evangelho, um novo pastor. Lembre-se, quantas igrejas nasceram em uma sala de uma casa, em uma garagem. Muitas igrejas nasceram assim, quando a gente fala assim de igreja de fundo de quintal, quantas igrejas não nasceram no fundo de quintal? Hoje são enormes. Segundo lugar que essa parábola pode nos ensinar é que a planta crescerá. Às vezes, diante das dificuldades que nos confrontam, nossas ações aí parecem insignificantes. O evangelismo que muitas vezes nós fazemos, antes fazia mais, hoje menos, né? Mas o evangelismo parece que não está dando resultado. A escola bíblica dominical parece que não está sendo mais eficiente. O plantio lá, né? O plantio de uma nova igreja, de uma congregação, o ponto de pregação, parece que não irá para frente. Mas, irmãos, a
promessa que foi feita diz que a planta continuará crescendo, mesmo que os nossos olhos não percebam. Por mais que sejamos pessoas voltadas, nós não vamos, voltadas para as coisas de Deus, não vamos perceber muitas vezes. Então, gente, quem dá o crescimento, e nós sabemos, é o próprio Senhor da Seara. Quem dá o crescimento é o próprio Senhor, nosso Deus. O reino dos céus, ele muitas vezes ele será insignificante para muitas pessoas. E sabe por quê? Porque às vezes as pessoas têm na vida outras coisas de valor. Bens, carros, às vezes anseios, às vezes a família tem mais valor que o reino de Deus, o seu trabalho, a busca pela sua vaidade, mas depois todas essas coisas aí desaparecem, essas coisas se vão, e o que floresce, o que permanece, cria toda uma vida nova. Isso é aquela semente que às vezes é desprezada, que parece insignificante. E como muitos aqui, eu, vocês aí, nós somos testemunhas de vidas que foram transformadas, vidas que foram renovadas, vidas que foram mudadas graças à semente do Evangelho. Às vezes uma palavra, um chamado, uma oração, coisa simples, e a pessoa mudou, se entregou ao reino de Deus. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, pode parecer que o Evangelho não significa nada. É mais um livro, ou qualquer coisa parecida, mas não é assim. O Evangelho não é um livro, é uma vida. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é Jesus, por sua palavra, que nos transforma. É Jesus que, pela sua palavra, nos renova. O Evangelho faz a renovação que toda a nossa vida precisa, e isso é o Evangelho. Por isso, nós precisamos acolher no nosso coração a palavra de Deus. Olha, como uma palavra, muitas vezes pequena, como tantas outras, mas ela vai se tornar a mais significante, a mais importante, a mais transformadora e renovadora da nossa vida. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. A palavra de Deus, ela é como o fermento do reino de Deus, que chega para dar o quê? Qualidade, que chega para dar consistência, transformar quando se permite ser transformado, renovar quando se permite ser renovado, curar, é isso que a palavra faz, quando se permite ser curado, libertado por essa palavra tem, olha, feito maravilhas, prodígios. E é por isso que nós precisamos dar o verdadeiro valor à palavra de Deus, a isso que esse texto fala, que é o grão da mostarda, comparando então o reino com o grão da mostarda. Não é verdade? Até um tempo atrás, alguns meses atrás,
pastor Sandro aí estava com uma semente. Não é do tamanho de grão de mostarda, é um pouco maior, né? Mas era uma semente de abacate. Ó, a gente está prestando atenção, né? A semente de abacate foi plantado. Eu não sei como está esse abacate, mas nós sabemos que o abacateiro cresce, que é uma beleza, a partir de uma semente, certo? Aqui nós plantamos esses dias algumas sementes de quiabo. Espero que logo germine. Olha, quando nós chegamos aqui, estava plantado algumas sementes de melancia. Quando nós chegamos aqui, nós colhemos algum tempinho depois, colhemos 3 maravilhosas, deliciosas e suculentas melancias aqui no quintal. Agora plantamos maracujá, pequeninas sementes. Logo daqui a uns meses nascerá maracujás maravilhosos. Sabe aquela rama tão linda? E já estou preparando para plantar mandioca. Vai crescer, florescer, ó. Então é isso. A palavra de Deus é isso. Pequenininha, ela cuidada, ela vai crescendo, se transformando. Então, que o nosso coração seja levado, que seja cuidado por toda a força que a palavra de Deus tem de nos transformar e de renovar a nossa vida, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém.